Olá, pessoal, boa tarde. Dando início à nossa aula de Geografia de hoje, 26 de outubro. Ainda continuando no percurso 10, falando sobre a Europa. E hoje a gente dá continuidade falando sobre os aspectos populacionais, ou seja, né, os aspectos humanos da Europa. Os aspectos físicos já foram vistos anteriormente. E hoje, continuando, nós temos aqui que, com pouco mais de 743 milhões de habitantes, a Europa representa 9,5% da população mundial, percentual que é superior apenas ao da Oceania, que a Oceania ela tem 42 milhões de habitantes, ou seja, 0,5% do total mundial. Aqui abaixo nós temos este gráfico, onde está representando a distribuição populacional por continente em porcentagem. E essa cor laranja representa a Ásia, com 59,3% da população. A África, 17,4%. A América, 13,3%. A Europa, né, como dito acima, representa 9,5% da população mundial. E a Oceania, sendo menor, né, que a Europa, apresenta 0,5%. Então, aqui abaixo diz que o crescimento populacional na Europa é modesto, se comparado ao dos outros continentes, sobretudo se considerado no período após a Segunda Guerra Mundial. A taxa de crescimento demográfico anual é por volta de 0,7%, enquanto a dos demais continentes está entre 0,90% e 1,39%. Na África, é de 2,49%. Então, isso se deve ao fato de a Europa já ter completado há alguns anos a sua transição demográfica, ou seja, a passagem de uma fase com altas taxas de natalidade e de mortalidade para um patamar de baixas taxas. A redução das taxas de mortalidade decorre, em especial, de progresso da medicina e da melhoria das condições de higiene, de saneamento e de alimentação. Então, esses são os fatores, não é em questão da taxa de mortalidade ser baixa. Então, a diminuição da natalidade está relacionada às melhorias educacionais e à utilização de práticas anticonceptivas. O resultado da transição demográfica é um crescimento populacional baixo ou mínimo. Em alguns países da Europa, ocorre um crescimento natural negativo da população. Então, quando que ocorre nesse crescimento natural negativo? Quando a natalidade é inferior à mortalidade. Então, aqui abaixo, exemplos de países europeus com estimativa de crescimento natural negativo da população. Negativo por conta da taxa de mortalidade ser maior. Então, na Alemanha, nós temos a taxa de natalidade 8,9%, a taxa de mortalidade 11,3%, Bulgária 9,3%, a taxa de mortalidade 15,3%, Grécia 7,9%, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade 10,9%, Hungria 9%, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade 13, na verdade, Itália 8,2% e a taxa de mortalidade 10,6%, Portugal 7,5% e a taxa de mortalidade 10,8%. Então, continuando, nós temos sobre a população jovem em declínio e idosa em elevação, ou seja, o número de jovens é menor que o número de idosos. Então, isso por causa do baixo crescimento natural ou vegetativo da população europeia, a proporção de jovens no continente tem diminuído ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, com o elevado padrão de vida da maioria da população, a esperança de vida média aumentou. Consequentemente, a proporção de idosos no total da população também aumentou.
Em 2005, a população europeia com mais de 65 anos era numericamente igual a de 0 a 14 anos. Estima-se que, se for mantida a tendência atual em 2050 a população idosa deverá ultrapassar a população de até 14 anos, em mais de 87 milhões de pessoas. Ou seja, né, a população jovem é baixa e a população idosa é maior, por conta da taxa de natalidade ser baixa, né? Então, aqui abaixo nós temos sobre a falta de mão de obra e pesados encargos sociais para o Estado. Então, diante do baixo crescimento natural da população e do aumento numérico da população idosa, se não houvesse fluxos migratórios, ou seja, se não houvesse a entrada de imigrantes para a Europa, ocorreria um colapso socioeconômico no continente. Então, fluxos migratórios, né? É o movimento de entrada ou saída de pessoas, né, de um país. E nesse caso ocorre, né, o movimento de imigração para a Europa. E se não fosse esse movimento de imigração, ocorreria um colapso socioeconômico no continente. Ou seja, não é? Iria acontecer uma crise econômica dentro da Europa, por conta que a população em idade ativa, ou apta a trabalhar, seria insuficiente. Porque, como eu disse, o número de idosos é maior. Então, o que acontece? Esses idosos, eles não trabalham por conta deles receberem a sua aposentadoria. Então, aqui diz que os estados, eles não teriam condições financeiras de arcar com as aposentadorias e com as despesas com saúde, sobretudo da população idosa. Então, o que mantém essa economia, né, essas questões financeiras é o fato de outras pessoas, né, de outros países trabalharem dentro da Europa. Então, se não fosse isso, eles teriam dificuldades, né, em arcar com as aposentadorias e a saúde da população idosa, já que é o número maior. Então, desse modo, muitos países europeus vivem um dilema. Ao mesmo tempo que eles adotam políticas de restrição à entrada de imigrantes, porque a Europa, embora ela precise, não é, de pessoas para trabalhar dentro desse país, já que as próprias pessoas, não é, elas não são aptas, por questão de idade, elas não estão aptas a trabalhar, eles colocam fronteiras que impedem esses imigrantes entrar. Então, acontece que muitos imigrantes, ao tentar entrar na Europa, e por conta das fronteiras, por conta de terem seguranças e terem guardas nessas fronteiras, eles acabam morrendo. E por conta disso, né, acontece essa dificuldade para eles poderem entrar no país da Europa, porque a Europa ela não quer que o seu IDH cresça, o índice de desenvolvimento aumente. E calcula-se que em 30 anos, aproximadamente um quarto da população de vários países europeus, que é a Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Itália, Espanha, entre outros, estará aposentada. E isso, né, por conta da taxa de natalidade ser baixa. Então, irá existir mais idosos do que jovens dentro da Europa. E aqui abaixo nós temos o incentivo à natalidade, onde muitos países eles têm estimulado a natalidade por meio da concessão de alguns benefícios. E quais são esses benefícios, né? Nós temos como exemplo que na Alemanha, o governo estendeu o prazo da licença maternidade para até 3 anos após o nascimento da criança, sem corte de salário. Há também outros benefícios, como abonos em dinheiro, disponibilidade de vagas em berçários e creches, ampla assistência médica e redução de impostos. Essa política demográfica de natalidade tem sido seguida por outros países europeus. Então, esses incentivos não é questão para que a taxa de natalidade aumente e, assim,
o número de idosos de idosos, né, possam diminuir.